Bom dia, a gente vai começar hoje uma série, fiquei muito feliz a gente fazer essa série sobre o Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até o final de Mateus 7. Então são 3 capítulos inteiros que a gente vai trazer aqui, expor sobre isso que é a essência do Evangelho, a essência do cristianismo. Mas por que a gente decidiu, escolheu esse tema? Qual foi o motivador disso? Quando a gente estava replantando, ou plantando essa comunidade de portuários, a gente teve uma conversa rápida. Não, mas qual que é a doutrina? O que a gente vai ser? A gente é reformado, depois pentecostal? E aí ficou a discussão. Não, vamos expor essa doutrina e a gente decide o que a gente quer. Vamos dizer que isso fosse possível. Vamos dizer que a gente chegasse aqui e explanasse todas as doutrinas que existem, sobre todos os assuntos. Seria impossível, mas vamos dizer que seja possível. E aí a gente abrisse uma votação, do jeito que o pessoal gosta, a votação no grupo. E aí a gente abriria vários turnos de votação sobre todos os assuntos. Ia ser super divertido, ia ser muito legal. Não ia dar nenhum problema, certeza que não ia dar problema. E a gente ia decidir todas as doutrinas e a gente ia criar o bojo doutrinário da Igreja Pôr da Rocha. E vamos dizer que a gente escolhesse de cada ramo teológico os melhores aspectos de todos eles. A gente pudesse, ainda por cima, escolher os melhores e falar assim: caramba, agora a doutrina da Pôr da Rocha é a melhor doutrina teológica do que existe. A gente pegou o melhor dos reformados, a gente pegaria o melhor dos pentecostais, o melhor de tudo, e faria a nossa doutrina. Tudo isso não importaria. Tudo isso seria irrelevante, e tudo isso seria um segundo momento. Não que isso não seria importante no futuro, mas a gente crê que o desenvolvimento teológico da igreja precisa passar para o primeiro passo, que é o mais importante. O que é ser cristão? Eu gosto muito de estudar textos mais complexos. É uma mania, cada um tem sua mania, Essa é a minha mania de gostar de ler isso. E aí, por esses dias, eu tinha alguns livros que eu não li, aí eu comecei a ler um livro sobre o Sermão da Planície, que é o referencial, o paralelo do Sermão do Monte, de Mateus 6, Mateus 5 a 7, que é Lucas 6, Sermão da Planície. E ali tem uma simplicidade, que é o sermão. Por mais que eu conhecesse o texto, por tanto tempo lendo outras coisas, eu me vi numa situação assim de tomar um baque daquela leitura. Quando eu parei para ler aquilo, eu falei: caramba, a palavra de Jesus é simples, mas não quer dizer que é fácil. Ela é simples, mas não é superficial, ela é profunda. E às vezes eu estava tão focado em tantas coisas mais complexas, que muitas vezes não vai levar nada a lugar nenhum, que a gente esquece do básico, que é a essência do Evangelho. E o Sermão do Monte, ele é considerado como o manifesto do rei. É o manifesto do seu reinado. Quem são os súditos desse reinado? Ele vai falar assim: quem são os súditos? São esses aqui. O Sermão do Monte é tão importante que vamos dizer que se não existisse mais nada da Bíblia, só existisse o Sermão do Monte. Primeiro que seria muito fácil, porque aí o crente não poderia falar que não lê a Bíblia. A Bíblia seria fininha, 3 capítulos. Mahatma Gandhi, um cristão, brincadeira, Mahatma Gandhi, um hindu, ele fala assim: olha, se toda a Bíblia se perdesse, se sobrasse só o Sermão do Monte, já estaria tudo o que interessa ali. O Evangelho estaria ali. Ali é a essência. Ali é o que... Se tudo se perdesse e sobrasse isso, nada teria se perdido. Olha só que frase legal que ele disse. Então, para o cristão, é fundamental a gente ouvir essa mensagem. Porque aqui é o resumo do resumo. É o creme de la creme. É o essencial do que o cristão precisa saber e ser, do seu caráter, do seu interior. E a gente vai ver hoje que a primeira parte do Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças, ela não está dizendo para você que você fazer algo vai se tornar. Ele está falando que se você for essas coisas, você é. Então ele está falando assim: olha, esse trecho aqui é o trecho que mostra quem são aqueles que são do meu reino. Então por isso que muitos, inclusive o John Stott, que foi o cara que mais é citado sobre o Sermão do Monte, ele fala que esse texto ele é contracultural. Por que é contracultural? Ele é contracultural naquele tempo e nos dias de hoje. Porque
Ele é contracultural porque ele vai contra o pensamento religioso, onde eu tenho que fazer algo para ser alguma coisa. E ele é contracultural também para o pensamento gentil da época, como o pensamento não cristão de hoje, onde o que importa é ter poder, relevância e sucesso. Só que infelizmente a igreja brasileira, ela só traduz isso, esse conceito cultural domina a igreja, e a igreja repete o mesmo discurso, que deveria ser contracultural. Então hoje a gente vê numa igreja a pregação deturpada conforme a cultura ela ensinou para a própria igreja. E aí a gente só se mistura com o meio. Então aqui ele traz no Sermão do Monte qual que é esse caráter do verdadeiro cristão, qual que é o valor de ser um cristão de verdade. Só que para entender esse Sermão do Monte, a gente vai precisar fazer uma análise do contexto histórico. Porque a gente pegar um texto e transportar para os dias de hoje, dando um salto de 2000 anos, a gente tem grande chance de falar besteira aqui, bobagem. Então a gente tem que entender qual que é a mente do judeu do primeiro século, aquele público que estava ali. Para isso eu vou fazer uma leitura rápida, porque antes do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, eu queria que vocês lessem comigo aqui o Mateus 5, de 23 em diante. Mateus 4, desculpa, de 23 em diante. Aqui fala o seguinte, eu vou ler na NVI, que eu prefiro mais a tradução da NVI para esse trecho. Jesus cura os enfermos. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças do meio do povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Você já sabe, né? Vocês assistem The Chosen, mas isso é o básico. Essa região vivia uma opressão de Roma. Então o povo estava sendo explorado, politicamente falando. O povo que é o povo de Deus, onde tinha o povo da aliança, a terra de Israel, já não era mais a terra de Israel. Era um povo dominado por pagãos. Então politicamente era oprimido. Além disso, financeiramente era oprimido até para os seus, porque os publicanos eram judeus e cobravam os judeus. É um absurdo. Viviam isso. E aí a gente tem que voltar fazer um resumo histórico lá do Antigo Testamento. Deus chamou um povo para seu. Você é meu povo, eu serei teu Deus. Ele liberta aquele povo lá do Egito. E aí leva para uma terra que emana leite e mel. Nessa terra que emana leite e mel, o povo começa a se afastar de Deus, porque Israel seria um povo, um território político de Deus, uma teocracia, que hoje não existe, apesar que os crentes brasileiros adoram de querer ter uma teocracia aqui, achando que conservadorismo político é teocracia. Mas ali era uma teocracia, eu sou o seu Deus em todos os sentidos, político, religioso, espiritual, tudo. Só que o povo se afasta de Deus, então de tempos em tempos, a gente vê lá em Juízes, o povo tende a imitar os povos que estavam próximos deles e fazer as mesmas coisas, adorar os mesmos deuses, e aí vem a opressão do povo inimigo, e aí Deus levanta um juiz, e o juiz liberta o povo, passa um tempo, fazem as mesmas coisas, e aí repete-se sempre, e o povo sempre seguia da sua cabeça, o povo não tinha um rei. Isso se repete no tempo de Juízes. E aí vem a época do profeta Samuel, e o povo pede um rei. Eu quero um rei, eu quero ter um rei assim como os povos vizinhos. E Samuel, por intermédio de Deus, fala assim: olha, vocês sabem que o rei vai oprimir vocês, vai pegar os seus filhos para serem soldados, vai impor impostos. Ah, mas a gente quer isso. Provavelmente estava com aquele fone de ouvido, né? Se você quer trocar 500 mil reais por um saco de bala, sim, quero. Então, mais ou menos isso, estavam fazendo exatamente isso. Mas eles adotaram isso. E exatamente o que o profeta falou aconteceu. E tempos em tempos, os profetas avisavam os povos, porque depois de Saul, que foi um rei que depois abandonou os caminhos do Senhor, e a dinastia dele foi destruída, e Deus levanta Davi, os profetas desse tempo sempre faziam a seguinte profecia: olha rei, você tem que seguir a Deus,
para que seja um povo abençoado, para que você consiga prosperar, para que Israel seja o meu povo. Só que de tempos em tempos, os próprios reis se afastavam no caminho de Deus. E aí vinha o que? A outra profecia. Fala, se vocês continuarem assim, vai ter destruição, eu vou destruir vocês. Vocês vão ser oprimidos, eu vou tirar vocês daqui. E o que aconteceu? Exatamente isso. Primeiro foi o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, os assírios vieram, levaram embora. Depois de um tempo, os babilônicos levaram o povo de Judá. Depois de alguns anos, o povo volta para aquela região. E aí os profetas têm o que agora para profetizar? Que um rei pagão siga Deus? Não. Agora o profeta fala o seguinte, olha, vai vir um Messias da dinastia de Davi, o rei, o verdadeiro rei. E aí sim você vai ver só Nabucodonosor e outros reis de outros povos. E aí tem essa mentalidade que começa a desenvolver no povo de Israel, de vir um rei, um Messias político, um Messias terreno, que traria novamente a glória e a honra de Israel. E aí próximo à época de Jesus, a gente não tem na Bíblia isso, porque os textos de Malaquias são muito anteriores a isso, mas a gente vê Macabeus e outros escritos, que não estão na Bíblia, mas são de interesse histórico, para entender como é que o povo judeu pensava. Existia uma mente apocalíptica, escatológica, de que viria um rei terreno, e aí sim estabeleceria o seu reinado na terra, onde todos os povos estariam submissos a Israel. Só que eles não viam isso na prática. Fala, caramba, a gente não está vendo isso na prática. Cadê isso? Cadê esse rei Messias, esse rei poderoso? A gente está aqui com Roma nos oprimindo, Roma nos sacrificando. O romano não era tão bonzinho assim como a gente vê na série The Chosen. Ele era maldoso, matava pessoas, estuprava, invadia sua casa, cobrava o que ele queria, e não tinha como fazer ao contrário disso. Então quando a gente lê aqui esse texto que eu li, caramba, estou vendo dizer aí de um cara que está curando todo mundo, que ele está falando de arrependimento, está falando de reino. Agora é a hora, é a nossa vez, chegou o nosso momento. Outros Messias vieram antes de Jesus, mas não um como ele. Esse parece ser o cara, esse parece ser o cara que vai trazer a nossa força, nosso poder. Seremos Israel again, né? Novamente Israel, grande Israel novamente. E esse é o cenário que antecede o Sermão do Monte. Multidões se aglomeravam. Lê lá, Mateus, a gente vai ler daqui a pouquinho, Mateus 5 em diante. Uma multidão começa a seguir a Jesus, esperando o seguinte, caramba, eu vou conseguir ter esse povo novamente, eu vou conseguir ter essa terra novamente, a gente vai ser domínio, eu preciso estar perto desse cara. De forma individual, puxa, eu vou andar com Deus, com Jesus, com esse cara aqui, porque ele pode me curar, ele pode me trazer as bênçãos que eu preciso, ele pode me trazer o sucesso que eu preciso. Então existia uma esperança individual e coletiva de que esse seria o verdadeiro rei político. Agora a gente vai, e próximo do rei, quem está próximo do rei vai se dar bem, na verdade. A gente vê isso nos próprios discípulos. A gente vê João lá, os pais, assim, olha, façam que ele se sente à sua direita e à sua esquerda. Mal sabia que fazer isso era a pior coisa que eles poderiam, que eles iam sofrer da mesma forma que o mestre sofreu. Só que eles não sabiam disso. A gente está vendo uma série em retrospectiva. Então esse é o cenário. Multidões se aglomeravam ansiosos para ver Jesus, que desse o start do movimento político. Agora vai. Mas Jesus, ele vê aquela multidão, ele frustra todas as expectativas deles. Todas as expectativas humanas. E ele não desce esse monte para reunir uma tropa. Ele vai no monte, ele senta e ele ensina sobre a verdadeira cultura desse reino dele. Assim, vocês querem ser do meu reino? O meu reino é assim. E é o que a gente vai ler aqui, desse reino ponta cabeça. E eu vou ler aqui as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte. E hoje a gente vai focar especificamente de Mateus 5, de 1 a 3. Mas eu gostaria de ler toda essa primeira parte, que é muito importante para a gente poder trazer todo o conteúdo que a gente vai conversar hoje. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois virão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui a gente precisa começar hoje o cenário do Sermão do Monte, e aí a gente vai falar sobre a primeira bem-aventurança, que é o nome que traz hoje a mensagem. A nome da mensagem é: não tenho nada a oferecer. Não tenho nada a oferecer, o nome da mensagem. Na primeira parte a gente vai falar do Mateus 5, de 1 a 2, que é esse início. Porque a Escritura, ela tem muitas coisas que são tipos que nos ensinam algo. Mateus, ele escreveu um evangelho para o judeu. Então quando você lê Mateus, ele quer dar uma continuidade do Antigo Testamento. Lucas, diferentemente, ele escreve o seu evangelho para o povo gentil, aquele povo que não conhece toda a história do povo de Israel. Então Mateus, ele quer trazer uma continuidade do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então tem muita coisa aqui que a gente passa despercebido, mas tem grande importância. Então por isso que o Sermão do Monte parece simples, mas essa simplicidade tem profundidade. Então a primeira parte é o cenário do manifesto do rei. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Como eu disse, Jesus estava bombando na popularidade. Todo mundo esperava que agora era a hora. Jesus estava pregando arrependimento, pregando curas. A gente viu isso no Mateus 4. Então as pessoas estavam com grandes expectativas sobre Jesus. Este é o Messias. Só que não é um Messias político. Até então eles não entendiam isso. Não existia uma mente no pensamento judaico do próprio Deus encarnado vir salvar o povo. Não existia isso na mente judaica. Não existia essa mente de que viria o próprio Deus encarnado salvar o povo, espiritualmente falando. Então Jesus aqui, ele não escolhe um local específico, um ponto estratégico para poder falar alguma coisa. Não. Ele sobe um monte. E se você ler despercebidamente isso, o que significa esse monte numa visão judaica do Antigo Testamento? Jesus, ele está fazendo-se como um novo Moisés. Jesus aqui é o novo Moisés. Ele está trazendo verdadeira legislação. Fala assim: olha povo, o que eu vou dizer agora vai ser superior a tudo que vocês já ouviram, porque eu sou acima da lei. Eu vim trazer o verdadeiro significado da lei. Infelizmente, hoje a igreja evangélica, ou ela abdica da lei, a gente vive na graça, e como se o Antigo Testamento não existisse, isso é um absurdo. Ou então a gente vive um legalismo, a gente traz um monte de coisa do templo, né? A gente traz a Arca da Aliança, você vê cara pregando de menorá, você vê o cara com os diamantes aqui, urim tumim, roupa sacerdotal. É uma confusão dos dois lados. Porque Jesus, em nenhum momento, ele nega a lei. Ele fala o seguinte: a lei tem um propósito, só que vocês não entenderam o objetivo da lei. Porque os fariseus, os religiosos, a gente vê o fariseu como um cara terrivelmente ruim, mas esse terrivelmente ruim tem um sentido, tem um motivo. Porque imagina você, um povo, que todo tempo Deus fala assim: você é meu povo, eu sou teu Deus, essa terra é sua. Só que o povo toda hora faz o quê? Abandona Deus. E eu falo: olha, vocês vão perder a terra de vocês. E o povo vai lá e peca novamente, peca novamente, peca novamente. Chega uma hora que o povo é mandado embora, porque um novo povo vai e os domina. E aí os fariseus, que se iniciam na época dos textos intertestamentários, os fariseus falam assim: não chega, não aguento mais isso. A gente vai ser zeloso ao extremo para que isso nunca mais aconteça, e a gente consiga novamente a nossa terra. Então o zelo farisaico é o zelo que, se eu fizer algo, se eu fizer mais e mais e mais, Deus virá e nos dará a bênção. Deus virá e nos tornará essa terra nossa novamente. Só que às vezes não sempre, eles impunham essa carga religiosa externa às pessoas, só que eles mesmos não cumpriam. Então o foco já não estava no caráter da lei, e sim no que a lei poderia me dar e me tornar algo.
Então Jesus fala assim, cara, vocês estão fazendo tudo errado. A lei não quer te tornar algo, a lei te mostra o que você é. Então, quando a gente lê a Escritura, a gente tem que entender esses símbolos. Jesus sobe um monte. Mateus quer dizer o seguinte, olha, agora a gente tem um novo Moisés. E esse novo Moisés transcende a lei antiga. A lei agora terá um novo significado. É como se a gente tivesse a lei, bem parecido aqui nos dias de hoje, né? Só que deturpadamente, vou fazer a comparação. Nós temos a Constituição Federal, e aí o STF ela faz o quê? Ela interpreta. A comparação não é tão boa, mas só para você entender, né? Espero que você tenha entendido. Jesus vem fazer o seguinte, olha, eu vou trazer a interpretação correta. Eu vou além do que esses caras fizeram, mas não além que eu possa te fazer de uma forma que seja pesado. Eu vou além para te mostrar que eu sou aquele que cumpre a lei, e você estando comigo, você cumprirá a lei, porque eu sou maior que a lei. Então ele não escolhe uma praça, ele escolhe um monte. E ele não para por aqui, ele fala o seguinte, e se assentou. Passa despercebido, assentou. Qualquer lugar, você vai e senta. Mas se sentar, é um gesto do seguinte, olha, eu sou rabi, eu sou mestre, me escutem. É isso que quer dizer. Diferentemente do fariseu e escriba, que eram os caras que... O escriba era o estudioso da escritura, e eles tinham o poder de ensino. Lembrando que isso é diferente do templo. Você vê lá o Antigo Testamento, não existe fariseu, não existe escriba, porque essa é uma estrutura que acontece no período entre o Antigo e o Novo Testamento, onde não tinha o templo. As pessoas criaram uma sinagoga. Então, os escribas eram os intérpretes da lei, e os fariseus eram leigos, que também tinham esse esforço de aplicar a interpretar a lei. A gente não está falando de templo. Então o escriba, o fariseu, ele também era um expert, ele era um rabi, só que ele ensinava com base em alguma escola, ele ensinava com base de algum lugar, ou da tradição, ou de uma escola que ele tinha vindo. Jesus não. A autoridade é dele mesmo. Ele ensina por si só. A gente lê a escritura em retrospecto, mas imagina você, um rabi chega e fala por si só, eu sou autoridade. Ele não cita ninguém. Ele fala, só sentou e falou. Ele não trouxe um background, olha, minha escola, eu vim de tal lugar. Não. Ele veio trazer um ensino que é dele, porque ele é o Deus encarnado. Então essa é a autoridade, que é superior à tradição, superior ao que a gente entende de lei. Então ele vem trazer em seguida o que me torna o verdadeiro servo de Deus. E é uma parte interessante aqui que eu vou trazer uma prática muito legal para vocês. Seus discípulos aproximaram-se dele. A mensagem aqui não é para a multidão. A mensagem aqui é para os seus discípulos. Jesus olha a multidão e fala com os discípulos. O que isso nos ensina? Hoje a gente insiste em pregar moralidade para não crente. A gente quer empurrar a ladeira abaixo, moralidade. Olha, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo. E a gente impõe uma moralidade para o não crente, como se ele fizesse algo moral, se tornasse como eu. Mas isso não está certo. Esse é um caminho que Jesus nunca me ensinou. Jesus nunca ensinou para ensinar moralidade para quem não crê nele, porque não tem sentido. Só há sentido a moralidade porque há moralidade em Cristo. Mas se você parte do pressuposto da moralidade, quem é Cristo para ele? É um cara cheio de regras, é um cara cheio de normas, não há sentido na moralidade. Ou então você quer ensinar essa moralidade para dizer para esse não crente, olha, para ser salvo, você tem que fazer isso, isso, isso. Isso está errado. Se você fizer isso, está fazendo qualquer outra religião por aí. Então o evangelicalismo se torna mais uma religião aonde eu vou numa igreja, aonde eu cumpro requisitos e ritos, e aí eu consigo algo em troca de Deus. Você criou um ídolo com o mesmo nome de Deus. Então Jesus é um ídolo hoje, porque não é o Jesus da Bíblia. Você criou um Jesus segundo a sua própria semelhança. Então, aqui, ele não está ensinando como se tornar ser cristão. Ele está falando o seguinte, aqui são os que já são cristãos. Quem é esses bem-aventurados são os cristãos. Eu vou falar quem são eles. É isso que ele faz. Por isso que eu falei, quando eu li o Sermão da Planície, depois comecei a estudar o Sermão do Monte, eu tomei uma lapada, porque provavelmente eu sou um cara que estou na multidão.
Porque se você analisar cada bem-aventurança, você fala assim, cara, não dá para continuar isso aqui. Se você olhar para a bem-aventurança como um ritual de moralidade, você vai falar o seguinte, cara, então eu não sou crente. Eu estou longe do evangelho. Então não importa se você é reformado, pentecostal, se você quer na perda da salvação, se você quer na eleição, né, Cláudio? Você quer um monte de coisa. Se você não entende a simplicidade do evangelho, é isso aqui que a gente vai conversar agora. E aqui eu pergunto para vocês, eu lendo isso aqui, eu fiquei bastante atingido, porque, cara, eu acho que eu estou na multidão. Se não for pela graça de Deus me transformar e eu me tornar uma nova criatura, que a gente vai ver aqui, a grande chance de mais pessoas comigo estar nesse mesmo caminho. Então eu pergunto para vocês, será que você também não está do lado daqueles que ainda permanecem na multidão, que só ouvem a Jesus? Porque esse chamado aqui de Jesus não é um chamado a fazer, é um chamado a ser. E quando você lê essa identidade, né, esse passaporte do reinado de Cristo, essas bem-aventuranças, você fala assim, caramba, meu, eu acho que eu estou na multidão, cara. Se sim, quando você vai decidir de fato ser crente e vir para o discipulado? Porque aqui eu não falo com um não crente. Porque se eu faço com um não crente aqui, você fala assim, nossa, você é casado demais, já teria ido embora. Não enche igreja isso. E a gente passa a seguir. E ele começou a ensiná-los dizendo. Jesus ele ensina. Então não cansado de ouvir muitos por aí que Jesus é um professor. Jesus ele dá sugestões de moralidade, né? Ele é autoajuda. A gente vê vários e vários caras aí que escrevem livros, que são pastores e líderes, só que ele adapta o Jesus a uma autoajuda, aonde tudo isso aqui é opcional, onde isso aqui é uma sugestão. Olha, você vai ser feliz se fizer isso aqui. E a gente vai ver que isso aí está errado, porque aqui é um manifesto do rei. Se eu me considero um cristão, eu sou um súdito desse reinado, isso aqui são as características desse povo. Quais as características de um brasileiro? A gente pode citar aqui várias características do brasileiro, que o identificam como tal. Será que nós, se sermos identificados como cristãos, será que as pessoas conseguirão entender que somos de fato cristãos? Então, o Sermão do Monte é essa constituição. E Jesus veio no momento certo da história, na interconexão certa da história, para trazer esse reino. E aqui esse reino é totalmente contracultural. Ele quebra a cultura local e a cultura religiosa daquele momento. Jesus ele não veio abolir a lei e trazer uma nova lei. Ele veio completar a lei e complementar o entendimento dessa lei, que a gente vai ver aqui no Sermão do Monte. Ele restaura a verdadeira integridade da lei. A lei passou de ser uma lei moral para ser uma lei em Jesus, que é a lei da graça, que a gente já vê isso hoje. É uma lei que ultrapassa a piedade externa de um religioso farisaico, que a gente está cansado de ser. Às vezes até nós somos assim. Criamos estereótipos de crente para nos identificar como tal, sendo que a gente continua sendo ruim no nosso interior. Porque a gente olha as pessoas e cobra elas segundo as ações delas. E julgamos a nossa segundo a nossa intenção. Porque a nossa intenção sempre vai ser boa, né, Alex? E a gente faz essa paridade desequilibrada em comparação das pessoas. E aí ele prepara o povo para a primeira bem-aventurança, que é o artigo 1º da Constituição do Rei. Aqui, quando a gente for ler a bem-aventuranças, a partir desses domingos, a gente vai ver que a bem-aventurança não é, elas não são individuais, elas se interconectam, sendo que se já tem dificuldade, então nem passa para a segunda, porque a segunda necessariamente precisa da primeira, e a terceira da segunda e assim por diante. Então por isso que eu falei, é simples, mas é complexo demais. Então o primeiro artigo que eu vou citar aqui, que é o ingresso invertido para o reino. Quem assistiu o videozinho lá que eu mandei, ele dá uma interpretada desse jeito. Jesus ele vai dar a bem-aventurança. E ele fala bem-aventurados. Aí o pessoal, puxa, que maravilha. Bem-aventurados. Algo feliz. Para a gente que está na nossa época, parece fácil entender. Só que aquele povo, quando escuta bem-aventurados, fala o seguinte, caramba, meu. Ele não vem com uma ordem, ele vem com um fato.
Ele não vem assim, não matarás, não furtarás, ou faça isso, faça aquilo. Ele fala, bem-aventurado é. Ele traz algo perene, algo que existe. Só que infelizmente na tradução portuguesa, essa palavra bem-aventurados, de Macários no grego, o felizes e os bem-aventurados não retratam o que significa de verdade esse texto. Por quê? Bem-aventurado não é um estado de espírito. Não é uma felicidade momentânea, circunstancial. Você é feliz. A NVT traz felizes, por isso que eu não gosto de trazer a NVT aqui. O bem-aventurados ou felizes, a gente tem aquele senso de bem-estar. Estou feliz. Ou, hoje eu não estou bem, mas se eu conseguir tal coisa eu ficarei feliz. Como se fosse algo que dependesse de uma circunstância interna ou externa para me tornar feliz. Mas Jesus fala o seguinte, você é feliz. Mas como? Para mim, você é feliz, independente de circunstância. Então, o termo que ele usa aqui é um termo que fala assim, olha, você é feliz e ponto final. É perene, não tem circunstância. Não tem tristeza, não tem dificuldade que não me faz ser feliz aos olhos de Deus. É uma verdade plena. Então ela não é baseada numa felicidade circunstancial ao qual o mundo de hoje nos impõe. E infelizmente a igreja faz o mesmo. Em vez de a gente ser contracultural, a gente prega bênçãos e testemunhos, como se isso fosse bom, não é que seja ruim em si só. Mas a pessoa que está contando a bênção, ela conta como se isso fosse a melhor coisa da vida dela. Como se a vida terrena fosse a única coisa que tivesse para ela. A felicidade de Deus, ela vai além disso. Ela não abrange as bênçãos. Então, para nós hoje, e para muitas igrejas por aí, a bem-aventurança é para o rico, para o forte e para o sucesso. Só que Jesus já começa logo em seguinte, que é o seguinte. A contracultura exatamente começa aqui. Bem-aventurado o pobre em espírito. Imagina o desânimo daquele povo. Nossa, meu. Pô, Jesus, não faz isso. A gente vê no The Chosen várias vezes isso. Jesus, por que isso aí, meu? Por que você está fazendo isso? Parece que os caras querem ensinar Jesus. Não, peraí, vou te ajudar aqui. Porque imagina vocês ouvir pobre em espírito. Pobre em si já é uma palavra horrível. Pobre. Em Lucas não põe em espírito. Ele põe pobre. Só põe o pobre. Mas Jesus vai aqui pobre em espírito. Mateus põe pobre em espírito. Aqui Jesus não está elogiando a pobreza financeira. Não, você tem que ser pobre. O miserável. Quanto mais miserável, melhor. Não está falando isso. Porque tem pobre mais soberbo que rico. Mais arrogante que rico. A gente vê aí o cara pagando boleto de carrão, mas o cara está comendo mortadela na refeição. Porque ele quer aparentar que tem sucesso. Mas também tem rico humilde. A palavra pobre em espírito traz algo espiritual, mas também traz algo financeiro também. No seguinte aspecto: segurança financeira. O pobre que é arrogante, egocêntrico, ele quer dinheiro para ter segurança. E o rico quer ter mais dinheiro para ter mais segurança e não perder o que tem. Então ambos andam juntos. Só que se você coloca segurança em algo que não é Deus, você está longe de Deus. Só que o que é ensinado aí fora, e na igreja imita exatamente isso. Você tem que quebrar, você tem que ter a chave do sucesso. Alcançar o propósito do coração de Deus na sua vida. Então se está dando errado na sua vida, Felipe, se você não está com dinheiro ainda, é você o culpado, porque algo está errado na sua vida. Então a regra da bênção é a regra de Jó, lá dos amigos de Jó, que viu Jó naquela situação terrível de perder tudo. Falou assim: Jó, você está assim porque você está pecando. Simples assim. Se você estivesse voando, fazendo tudo certinho, as coisas de Deus aqui, dando dízimo, vindo na igreja, você estaria voando. Você está longe do propósito que Deus te deu, porque você é para ser cabeça, não é para ser cauda. Mas Jesus, ele quebra isso. Por isso que eu falo, não é possível a gente ter o Sermão do Monte, que não precisa ser um doutorado em Ministério do Espírito Santo em Chicago para entender. Porque pobre em espírito, vamos interpretar aqui, vamos ver, pobre em espírito, que no grego, não sei das quantas, é pobre em espírito mesmo. Quando a gente vai ler, tudo já é pobre em espírito. Só que a palavra pobre em espírito, essa pobreza, cara, não é uma pobreza de ser só pobrezinho. É pobreza de ser mendigo. É de se sentir que não tem nada. É de sentir que é totalmente dependente de algo. É a mesma palavra utilizada naquele texto de mendigo Lázaro e o rico. Então, o mendigo Lázaro,
ele era pobre nesse pobre aqui. Era o cara que não tinha nada, dependia tudo de algo. É o cara que tem pouco, não é a pessoa que tem pouco, é a pessoa que não tem nada. E é a pessoa que não tem nada e sabe disso. Infelizmente tem muito pobre que não tem nada, mas acha que tem alguma coisa, que é alguma coisa. Ou rico que também acha que é alguma coisa porque ele tem dinheiro. Então, apesar de não ser financeiro aqui, também é financeiro. Porque Jesus fala o seguinte: Ele é o caminho e Ele é a porta. Ele fala que o rico dificilmente estará no céu, porque a segurança, muitas vezes o dinheiro é o seu Deus. E às vezes, por ser o seu Deus, ele jamais vai sentir uma necessidade extrema de colocar toda a sua dependência em Deus. O pobre tem mais chance disso. Porque o pobre não tem nada, ele não vê nada, ele não tem esperança para nada. Ele fala assim: cara, se não for Deus, eu não vou sair dessa circunstância. Então é esse o comparativo. Será que você tem sido pobre em espírito nesse nível? Será que você admite ser um mendigo espiritual? Nada em minhas mãos eu trago. Será que você e eu somos uma pessoa que se sente totalmente vazia de si mesmo, que não tem autoridade nenhuma para exigir nada de Deus? Quem é você para falar: Deus, eu declaro, Deus, eu determino? Quem é você para falar isso? Quem é para você para falar que determina algo de Deus? Se alguém não se sente na presença de Deus, em total estado de insignificância e miséria espiritual, significa que essa pessoa nunca esteve de fato na presença de Deus. Essa bem-aventurança está totalmente contraposta a orgulho e soberba, justiça própria. Cara, a primeira aqui já fala: meu Deus do céu, eu fico na multidão na última fileira, porque a gente só escuta coisa boa de Jesus. Jesus confortável, Jesus fofinho, Jesus está comigo, e você vem e chora no culto. Mas aqui ele fala: cara, se você não se sente um mendigo na presença de Deus, onde você não pode exigir nada e você não tem nada, quem é você para perto de Deus? A parábola do fariseu e publicano, em Lucas 18, retrata isso aqui. Por quê? O fariseu chega na presença de Deus todo autossuficiente, fala assim: olha, eu não sou como o publicano aqui, ó. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como uma mulher, eu não sou... Porque assim, ele se sentia alguma coisa. O publicano, que era um cara que cobrava impostos do próprio povo, aí era o cara odiado ao extremo, que você sabe muito bem disso. Ele fala: olha, ser propício a mim, pecador. Ou seja, ele fala assim: cara, ele não chegou de levantar os olhos a Deus. Quem saiu justificado dessas orações? O fariseu, onde as pessoas olhavam na rua e falavam: olha, esse cara é abençoado, ele é um homem de Deus. Olha, o pastor, olha, esse cara é bom, hein? Olha, esse cara é santo, ele prega bonito, olha. Ou esse publicano, onde você ia lá pagar o imposto, você provavelmente queria cuspir na cara dele. É um cara que você via atravessando a rua e fala assim: ah, se marcar a toca, eu passo em cima. Quem saiu de lá justificado foi o publicano, porque ele viu no coração do homem uma autossuficiência que não existia. Ele colocou Deus como a sua maior suficiência. Ele se colocou como um mendigo na presença de Deus. E aí eu venho aqui para a continuação: pois deles é o reino dos céus. Por que os pobres em espírito são bem-aventurados? Porque deles é. Não é que deles será, o deles é. Olha só que grande inversão de valores. A gente prega no mundo hoje que feliz quem é quem? É poderoso, ou se não é poderoso, está perto de quem tem poder. Ninguém quer ficar do lado dos fracos, dos pobres, dos aleijados. Você quer ficar perto de quem tem poder, ou você ser essa pessoa de poder. Só que aqui Jesus fala assim: não, feliz é quem é pobre, que na visão daquele povo é o não abençoado, é o que está em pecado. Esse é o verdadeiro feliz, é o que é mendigo na presença de Deus. E esse verbo utilizado aqui, deles é, Jesus fala o seguinte: olha, a porta de entrada no reino dos céus, que é o reino de Deus, é ser pobre em espírito. Então, se você não é um pobre em espírito, se você tem um coração egocêntrico, se você se auto-justifica, se você não se sente totalmente dependente de Deus, você não tem o reino dos céus.
E aqui na bem-aventurança só tem 2 casos de quem tem o reino dos céus. Deixa eu só voltar aqui qual que é. Filho de Deus, pacificadores, terão misericórdia, satisfeitos. Além dos pobres em espírito. Não estou achando nada. Os perseguidos por causa da justiça. Os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Se não fosse difícil ser pobre em espírito, quanto mais ser perseguido por causa da justiça. A gente está tão imerso, tão misturado, tão igual a todo mundo, que para você a justiça é igual à justiça do mundo. Não estou falando para você ser aquele crente mané que acha que ser justiça segundo Deus é evitar algumas coisas que se aparentam do mundo. Não é isso. É você fazer diferença com seus atos, pensamentos e reflexão da realidade. É isso que é ser um servo de Deus. Então, Jesus fala o seguinte: olha, deles é a porta de entrada. Se você não é um pobre em espírito, você não faz o próximo, que é chorar. Somente um pobre em espírito chora. Só que a gente vai ver isso hoje, a gente vai ver isso na próxima vez. E a aplicação disso tudo? Como a gente viu, a bem-aventurança não é uma aplicação pessoal, opcional, uma sugestão, autoajuda, um livro de 7 passos, não é isso. É um retrato de quem é crente. Você é crente, você é feliz porque você é crente que é assim e o reino dos céus é seu. Você não tomou posse do reino dos céus, é seu porque você é assim. E aqui tem duas aplicações para nós sobre esse texto hoje. A primeira é: a humilhação moral é um requisito inegociável. O primeiro degrau das bem-aventuranças é você se identificar como um dependente total de Deus. Ou seja, o seu egocentrismo, o seu ego tem que estar embaixo para você se depender de Deus. E eu estou longe disso aí. Se nós não tivermos, aí isso aqui eu falo pela coletividade, né? Só um parênteses. Às vezes a gente tem de entender que o relacionamento com Deus é individual. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Só que existe um âmbito coletivo. No meu trabalho, às vezes chega um chefe novo lá e fala: nossa, esse cara é mal mimado, meu. Nossa, esse cara aqui chato pra caramba, mimado, cheio de frescura, cheio de coisinha. Aí eu falo assim: olha, ele só é mimado, não é que ele começou agora, ele já foi desde sempre. E aí ele foi só sendo mimado, e quando chegou num nível onde não tem ninguém mais para falar o seguinte: abaixa a sua bola aí que você é ninguém, ele só vai expor aquilo que ele já tem se tornado com o tempo. E isso somos nós. Se não tiver pessoas que andam com a gente para nos dizer que você é ninguém, nada, como é que você sozinho vai se achar nada? Não é verdade? Não tem como você subir lá: eu vou lá para o Tibete e vou sentar num pico de um monte nevado e ficar lá pensando em ser pobre em espírito. Não vai funcionar isso aí. Não vai funcionar. Você precisa de pessoas que são chatas, são legais, que andam com você, para que você consiga desenvolver isso. A pessoa fale para você assim: olha, Roberta, abaixa a bola aí, Roberta. Você está se achando muito, você não é nada aqui na fila do pão. E a igreja, ela repete o inverso, porque a gente começa a achar que tem pessoas melhores que as outras. O pastor está falando, olha, ele falou um negócio assim, meu Deus, é santo. O cara também é mal-humorado, também tem mania. Se deixar, o cara vai ser mais um chefe chato que quer pagar sapo aqui. Porque não tem ninguém para baixar a bola. Você é pastor, mas você não é melhor que ninguém. Paulo, você é do conselho, que nome que tem, bonito, que criar no futuro. Presbítero, ancião, sei lá que for criar. Se deixar, eu vou pagar sapo também, cara, porque eu sou ser humano. Eu sou egocêntrico no mesmo nível que qualquer um de vocês. Só que se a gente não tiver uma coletividade de irmãos, onde um abaixa a bola do outro, como é que você vai se sentir pobre em espírito, individual, somente sozinho? Qual lugar aí fora no mundo onde as pessoas vão fazer você abaixar a bola segundo os princípios de Deus? Talvez ela vai querer só fazer isso para você, para te diminuir, passar a perna em você e conseguir o seu lugar. Ela não está preocupada com a sua mudança de caráter, ela está preocupada com o seu lugar. Então somente aqui, na teoria, né, talvez tenha gente igual assim aqui, na teoria, e tomara que seja na prática, a gente não quer passar a perna a ninguém, a gente quer que as pessoas evoluam. E aqui é o lugar, a igreja é o lugar disso. Pessoas que fazem com que, do chefe ao funcionário, todos sejam pobres em espírito. Para que seja lá fora,
um exemplo para as pessoas do mundo, que mesmo o cara sendo chefe, ele consegue servir. E ser uma pessoa agradável, uma pessoa que fala assim, olha, é um cara que apesar de poder fazer o que quisesse, ele não faz porque ele se é pobre no espírito. Ele fala que não precisa ser assim. Então, a humilhação moral é um requisito negociável. John Stott, ele escreve: é impossível manifestar as outras virtudes do reino sem primeiro passar por esse processo de humilhação moral. A pobreza de espírito é a raiz, as outras são os frutos. Ele fala que as outras bem-aventuranças a seguir são frutos, e a raiz é a pobreza em espírito. Se você não for pobre em espírito, você não é misericordioso, você não tem fome e sede de justiça, você não é humilde, você não é puro de coração, você não é pacificador, você não é ninguém, você não é nada. Você é cidadão de outro reino. O oposto disso é orgulho espiritual, como eu disse. E Jesus condena esse orgulho. Então, professar a fé em Cristo não é só oba-oba, chorar e mergulhar num tanque, ou num toboágua, ou onde quer que seja, e ser batizado. Exige uma completa substituição do ego. Essa é a moralidade cristã. Paulo fala depois, ele desenvolve isso como a morte. Ele morreu. Quando você é morto, você não tem mais desejo, porque Cristo vive em você. Então, é para Cristo ter desejos dentro do seu coração, e não você. Só que a gente é humano, a gente vai continuar sendo pecador, falho, mas a gente tem que ter uma luta diária para que Jesus nasça e eu morra todos os dias. E aí o orgulho é esse maior obstáculo. E Martin Lloyd-Jones, que também fala muito sobre esse sermão da montanha, ele fala o seguinte: precisamos estar vazios para sermos cheios. Não há como ser revestido da justiça que vem do céu sem antes despir do orgulho e da autossuficiência. Essa frase agora é muito legal. A maneira de subir ao reino é descermos, rebaixarmos em nós mesmos. Jesus, na ceia, ele faz um ato de escravo, lavar os pés. Ele se rebaixa ao nível de escravo para servir. Então Jesus não só foi discurso aqui, bonito. Ele fez na prática. E o segundo ponto, para a gente encerrar aqui, o descanso na dependência total em Deus. O mundo grita, confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Jesus fala o seguinte: bem-aventurado aquele que confia em mim. O reconhecimento da pobreza espiritual é o único caminho para encontrar o verdadeiro descanso. Hoje, na sociedade pós-moderna, somos escravos de nós mesmos. Você é escravo do seu próprio desempenho que você impôs a si mesmo. A palavra descanso perdeu sentido. Ninguém sabe mais o que é descansar. Você só sabe o que é esgotado, não sabe o que é descansar. O descansar de verdade não é você estar no estado de exaustão, não é isso. Para você descansar. O descanso é depositar uma segurança em algo que independe de você. Só que essa palavra perdeu sentido hoje. Descanso se torna um feriado em casa, final de semana em casa, não é isso. Isso não é descanso. Descanso é algo que vai além da circunstância. Só que a igreja ensina diferente. Fala de Jesus, mas continua falando para você fazer algo. Mas você não precisa fazer nada. Você tem que depositar em Deus a segurança. A felicidade real está em Jesus. É ela que oferece nenhuma justiça. Não é a nossa justiça, a justiça em Deus. E aí eu vou ler o texto de Mateus 11, 29 e 30. O convite de Jesus é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só vai entender o jugo de Cristo aquele que é pobre em espírito. Porque olha só o jugo. O que é o jugo? A carga, a divisão de carga. Ele é manso e humilde. A mansidão e a humildade de Jesus que leva a carga. Só que somente vai entender essa carga de Jesus que é leve aquele que é pobre em espírito. Aquele que pode encontrar em Deus descanso real. Você não pode estar levando o seu fardo da autossuficiência, esse fardo do orgulho, do egocentrismo, achando que isso vai te levar a algum lugar. Não vai te levar a lugar nenhum. Esse texto aqui de Mateus é um texto que somente o crente verdadeiro, aquele que se fez pobre em espírito, vai compreender de verdade esse fardo leve de Jesus. Jesus fala o seguinte: segure a cruz de Cristo. A única coisa que você tem que ter na mão é a cruz. Nada que é seu vai ser contado.
Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Portanto, a verdadeira felicidade, segundo o Rei Jesus, não é na autossuficiência, mas na humildade de recusar e confiar em si mesmo. O convite do Evangelho hoje é para que você largue as coisas em que entender depositar a sua esperança. Pare de depositar a sua esperança naquilo que não for única e exclusivamente em Deus. Numa sociedade pós-moderna, onde te explora o desempenho, somente em Cristo você supera isso. Se você reconhece sua total indignidade e clama por misericórdia, o Rei Jesus declara: você é bem-aventurado, o reino do céu lhe pertence. Amém? Que Deus te abençoe, que a gente possa fechar nossos olhos agora, para a gente orar a Deus.